Olá, aqui quem fala é pastor Rômulo Carvalho, da Comunhão Cristã de Curitiba. Que bom saber que você chegou até o nosso canal, encontrou essa mensagem. Queremos então ter um momento de louvor e depois uma mensagem que com certeza edificará a sua vida espiritual. Continuem abençoados.
o título da minha mensagem hoje é Dois tipos de justiça. Dois tipos de justiça. Nem todos compreendem, mas no dicionário teológico, a palavra justiça é diferente do dicionário da língua portuguesa. E eu e você, como pessoas que creem em Cristo Jesus, precisamos aprender o significado dessa palavra também no dicionário teológico. E é por isso que eu quero falar a respeito de dois tipos de justiça, para aprendermos um pouco mais da importância dessa palavra na fé cristã. Por isso o título, Dois tipos de justiça. E para podermos compreender melhor a respeito desse assunto, o primeiro ponto dessa mensagem é: ama a justiça. Ama a justiça. E eu quero ler Hebreus capítulo 1, versículo 8 e 9. Hebreus 1, 8 e 9 diz assim: mas a respeito do Filho, a respeito de Jesus Cristo, a respeito do Filho de Deus, a respeito de Deus Filho, diz: o teu trono, ó Deus, é para todo o sempre. Cetro de justiça é o cetro do teu reino. O reino do Filho, o reino de Deus funciona com um cetro de justiça. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Esse texto nos mostra que Deus em Cristo Jesus revelou que odeia a iniquidade, mas ama a justiça. Muitas vezes eu e você temos a compreensão, e ela não é errada, de que Deus é um Deus de amor, um Deus bondoso, um Deus fiel, um Deus longânimo, paciente, um Deus de amor. E quando lemos um texto assim, Deus odeia alguma coisa, nós levamos um susto. Às vezes não é fácil de compreender, mas existem sim coisas que Deus odeia. Existem alguns versículos que dizem as coisas que Deus odeia. E para podermos compreender melhor essa verdade das coisas que Deus odeia, nós temos que entender o que Deus odeia e por que Deus odeia. E eu quero dizer para você, Deus odeia todas as coisas que fazem mal a você. Deus odeia as coisas que fazem mal a mim e a você. Tudo aquilo que tenta nos tirar da posição de justiça, e já vamos ver melhor o que significa isso, Deus odeia. Para podermos entender isso, precisamos compreender que Deus odeia aquilo que nos tira dessa posição de justiça. Tudo que tenta nos causar dano, tudo aquilo que tenta nos tirar do centro da vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, Deus odeia. Por exemplo, esse versículo diz: Deus odeia a iniquidade, porque a iniquidade tenta nos tirar dessa posição de justiça. A palavra justiça no grego é a palavra dikaiosune. E dikaiosune significa, num sentido amplo, estado daquele que é como deve ser. Justiça não é apenas a justiça que nós gritamos aí na rua, queremos justiça. No dicionário teológico, na língua grega, significa o estado, a posição, o lugar daquele que é como deve ser, daquele que está como deveria estar, daquele que está onde deveria estar. No lugar perfeito aonde Deus nos criou para estar. Significa justiça, condição aceitável diante de Deus. Estar nesse lugar de justiça significa que Deus não rejeita você, mas você é aceito por Deus. É um lugar onde você pode ter comunhão com Ele, sem nenhum complexo de inferioridade, com a certeza de que Ele te ouve e de que Ele também quer estar com você. Justiça.
É a doutrina que trata de modo pelo qual o homem pode alcançar um estado aprovado por Deus. Integridade, virtude, pureza de vida, justiça. Num sentido restrito, justiça ou virtude que dá a cada um o que lhe é devido. É estarmos no estado perfeito. Para podermos simplificar tudo isso que falamos aqui a respeito da justiça, justiça é estar no estado perfeito, é estar no lugar perfeito. Deus criou a mim e a você em perfeição, colocou-nos no lugar de perfeição, mas algo aconteceu, a transgressão de Adão aconteceu, o pecado de Adão, que fez com que todos nós, então, saíssemos dessa posição perfeita, de sermos aceitos por Deus, de termos comunhão com Deus, e fôssemos colocados afastados de Deus, separados de Deus. E isso que nos trouxe para um outro lugar, Deus odeia. Que nos tirou dessa posição de justiça, Deus odeia. Então, justiça é esse lugar perfeito, aonde a vontade de Deus se manifesta. Paulo, na sua carta aos Romanos, vai dizer que essa vontade de Deus é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Estar então em justiça é poder desfrutar de tudo aquilo que é bom, perfeito e agradável para Deus. É estar no centro da vontade de Deus. Algumas pessoas se perguntam, como eu posso estar no centro da vontade de Deus? Esteja neste lugar de justiça. Não esteja em um estado que não é perfeito. Esteja no lugar perfeito que Deus criou para você estar. Então eu e você precisamos entender isso. Existe um lugar, uma posição, aonde tudo aqui se revela na vontade de Deus, é um lugar perfeito. É o estado perfeito, aceitável para Deus. E sair deste lugar é mudar de estado, é mudar de posição, é mudar de lugar para um lugar imperfeito. Perfeito, imperfeito. Justo e injusto. Justo e transgressão. E aquilo que nos tira daqui, ele chama de iniquidade, e Deus odeia isso. Talvez de um jeito bem simplista, deixa eu colocar um exemplo aqui para ver se conseguimos entender melhor tudo isso. Imagine você que você está com sede, e você quer matar a tua sede, então você quer água. Você quer beber água. Para você beber água, qual é o estado perfeito em que ela tem que estar para você poder bebê-la? Quinta série. Qual é o estado que ela tem que estar para você poder bebê-la? Os estados da água. O estado líquido. Quando ela está no estado líquido, ela está perfeita para você beber. Agora sabendo que você é uma pessoa muito inteligente, você pensou, olha, eu vou sair fazer os meus exercícios, vou correr os meus 42 quilômetros desse dia. E depois, quando eu voltar, eu vou estar com sede. Então eu já vou deixar essa garrafa da água no congelador, para eu chegar e ela estar bem fresquinha, bem geladinha. Mas você foi correr, tropeçou, passou no hospital, sei lá, demorou-se para voltar em casa. Quando você chegou, lembrou-se da água, você chegou lá, ela estava no estado perfeito para você beber? Não. Por quê? Porque agora ela não estava no estado líquido, ela estava no estado sólido. A perfeição para você beber é o estado líquido, mas você encontrou a água no estado sólido. Você não podia mais bebê-la, ela não estava mais no estado perfeito. Você vai dizer então que você ama a água, mas você odeia o fato de ter esquecido ela no congelador.
Você ama a água e você compreende que se ela estiver no estado perfeito, ela mata a sua sede. Mas você odeia o fato de ter esquecido ela no congelador, porque agora ela não está no estado perfeito para saciar a sua sede. Eu e você estávamos no estado perfeito diante de Deus, mas a transgressão de Adão, o pecado de Adão, nos mudou de estado e nos colocou em um estado imperfeito. Nos tirou da justiça e nos colocou em um estado de injustiça, de transgressão. Algo agora precisa acontecer com essa garrafa de água que está congelada. Ela precisa derreter para voltar ao estado perfeito. Isso é chamado na Bíblia de justificação. Deixar o estado imperfeito para voltar ao estado perfeito, a posição de justiça. Isso é o que a Bíblia chama de justificação. Podemos voltar ao estado perfeito. Eu sei que esse exemplo é muito simples, muito simplista, comparando ao que estamos estudando. Mas a água no estado líquido está no estado perfeito para beber. O congelador tira a água desse estado e isso não é bom. Algo deve ser feito para que ela volte então ao estado líquido. E voltar para o estado líquido é o que a Bíblia chama de justificação. Estar no estado líquido é o que a Bíblia chama de justiça. Estar aqui é Deus te chamar de justo. Voltar para cá é Deus fazendo a obra da justificação. Estar aqui nessa posição que não é perfeita, a Bíblia chama de iniquidade, a Bíblia chama de pecado, a Bíblia chama de transgressão, a Bíblia chama de condenação. A obra de Cristo Jesus, o reino dele então, nos mostra que ele ama a justiça, porque isso é bom para você, e ele odeia a iniquidade, porque isso faz mal a você. O exemplo também funcionaria como uma falta jurídica, como um crime cometido. Nós nascemos em liberdade, nós nascemos justos. Mas se algo me levar a transgredir a lei, eu deixo o estado de liberdade, o estado de perfeição, para o estado de transgressor, que deve ser condenado. Por isso nós odiamos o crime, porque ele faz mal para nós, nos tira do estado de liberdade e nos coloca no estado de condenação, transgressão. É por isso que a Bíblia diz que Deus ama a justiça, pois a justiça nos leva a desfrutar da perfeição que Ele tem para nós. A justiça nos leva a desfrutarmos da vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Mas também Deus odeia a iniquidade, pois iniquidade é tudo aquilo que nos leva para fora da perfeição que Deus tem para nós. Deus odeia tudo aquilo que nos afasta do estado de justiça, aquilo que nos faz mal, aquilo que faz mal para mim e para você, Ele odeia. Então tudo aquilo que nos leva para longe da justiça, para longe do estado perfeito, ou é consequência disso, não é a vontade de Deus para você. Quer um exemplo? Brigas. Brigas nos afastam da comunhão perfeita que Deus tem para nós e nos colocam em uma posição imperfeita. Briga, divisão, divórcio, separação, essa coisa toda não é a vontade de Deus para nós. Inveja. Inveja não é a vontade de Deus para nós. Vícios, dependências. Deus nos criou para um estado de liberdade e agora nós somos dependentes, estamos escravizados por drogas, por química, por remédios, por coisas, por pessoas. Isso não é a vontade de Deus para nós. Deus não gosta de dependência, Deus não gosta de vícios. As consequências das coisas que nos separam da justiça, Deus também abomina, Deus também odeia. Por exemplo, doenças, enfermidades. A vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. Você gastar 6 meses da sua vida deitado num leito de cama, num hospital, isso é bom? Isso é perfeito?
Isso é agradável? Não. Então essa não é a vontade de Deus sobre a sua vida. Algumas pessoas pensam, não, mas essa enfermidade é porque Deus quer tratar alguma coisa em mim. Não, Ele não quer. Deus não precisa da desgraça para te ensinar sobre a graça dEle. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, é o estado de justiça, e Deus odeia tudo aquilo que te afasta disso. Percebe? Se eu amo o que é perfeito, eu odeio ou rejeito o que me tira da perfeição. Por exemplo, a iniquidade. A palavra iniquidade no grego é anomia, que significa a condição daquele que não cumpre a lei. Porque transgride a lei, desprezo e violação da lei, iniquidade, maldade. Ser justificado, então, é sair da iniquidade, daquele que comete as faltas, daquele que é transgressor, daquele que é pecador, daquele que é injusto, é ser transferido, é ser transportado dessa posição de injustiça para a justiça. É sair então da iniquidade e voltar ao estado perfeito. Isso a Bíblia chama de justificação. E se você é justificado, você se torna justo. Você está na posição de justiça. E a Bíblia comenta sobre duas formas de buscarmos a justificação. Uma é eficiente e eficaz, e a outra não. Uma funciona e a outra não funciona. Uma é suficiente e a outra é insuficiente. E para aprendermos melhor, vamos estudar primeiro a insuficiente. Por isso, o segundo ponto dessa mensagem é justiça própria. Justiça própria. E o texto da carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículos 4 a 9, nos ensina o seguinte. É verdade, o apóstolo Paulo está dizendo, é verdade que eu também poderia confiar na carne. Quando ele fala confiar na carne, ele está dizendo, eu poderia confiar em mim mesmo, nas minhas obras, nas minhas forças, naquilo que eu faço. Eu poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Aqui já começa a comparação. Se você acha que é bonzinho, eu sou melhor do que você. Eu posso confiar ainda mais. Fui circuncidado ao 8º dia. Sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, eu era fariseu, Paulo está dizendo. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, diga comigo, justiça própria, que procede de lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Eu não quero ter a justiça própria, o Paulo está dizendo, mas eu quero a justiça que procede de Deus. O que é justiça própria? Justiça própria é o desejo de me aperfeiçoar para ser aceito diante de Deus pelas minhas próprias forças. Acreditando que eu mesmo sendo pecador, poderia melhorar a ponto de deixar de ser um transgressor para me tornar justo. Justiça própria é achar que eu tenho capacidade em mim mesmo para abandonar todas as transgressões e me aperfeiçoar ao ponto de atingir um nível tão elevado que Deus me aceite. Eu não sei você, mas quem já tentou, já descobriu que não consegue. O apóstolo Paulo está nos dizendo exatamente isso. Ele disse, pela religião
eu tentei ser a melhor pessoa do mundo. Eu tentei cumprir todas as leis, eu tentei fazer o meu máximo, eu fiz as boas obras, eu fiz tudo que dava, eu me esforcei, mas quando eu encontrei a Cristo Jesus, eu descobri que tudo que eu fiz foi inútil comparado à perfeição dele. Eu descobri que por mais que eu tentasse, eu jamais conseguiria. E eu preciso então de uma justiça superior. Porque as minhas obras jamais me conduzirão à perfeição que Deus exige. Eu jamais serei aceito diante de Deus pelas minhas próprias obras. Paulo estava dizendo, eu não tenho força suficiente para me justificar. Paulo diz que pela religião ele fez o melhor possível, mas isso não foi suficiente. E até hoje nós temos pessoas que buscam em religiões para tentarem alcançar uma bênção de um ser divino. Elas tentam cumprir ritos, guardar datas, comer ou não comer tais alimentos, guardar ou não guardar tal dia, fazer ou fazer tais coisas, para ver se de alguma forma elas conseguem aplacar a ira de Deus, para que Ele de alguma misericórdia, de alguma forma, nos abençoe um pouquinho pelo menos. Existem pessoas que buscam a justiça através da religião. Existem outras pessoas que buscam desfrutar do que é bom, perfeito e agradável, se entregando aos prazeres e aos desejos. Olha, Deus me quer feliz, então eu posso todas as coisas que me fazem, que eu imagino que me fazem feliz. E tentam produzir para si mesmas apenas aquilo que só Deus pode dar. Então nós encontramos pessoas buscando justiça, a posição perfeita em religiões e também a entrega aos prazeres. Mas todas essas coisas se revelam insuficientes. Aquele que se entregou ao álcool já descobriu que o álcool não traz felicidade. Aquele que se entregou ao sexo ilícito já descobriu que o sexo ilícito não te traz felicidade. Aquele que se entregou ao dinheiro já descobriu que o dinheiro não traz felicidade. Aquele que já se entregou à fama descobriu que a fama não traz felicidade. As coisas deste mundo não podem produzir aquilo que só Deus pode lhe dar. A vida perfeita você encontra apenas na justiça de Deus. A religião também. Quantas vezes você já fez tal coisa, fez tal coisa, fez tal coisa, você deu o dízimo, você foi à igreja, você ofertou sacrifícios, você fez alguma coisa, esperando que uma entidade, alguma coisa, te entregasse uma bênção, e no fim você percebeu que não é bem assim. Justiça própria é insuficiente. A Bíblia vai nos ensinar em Romanos capítulo 8, versículo 23, capítulo 8, versículos 3 e 4, o seguinte: porque aquilo que a lei não podia fazer, por causa da fraqueza da carne, a lei não conseguia justificar ninguém por causa da fraqueza da carne. Aquilo que a lei não podia fazer, isso Deus fez, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no que diz respeito ao pecado. E assim Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Compreende? A lei não pode mudar o estado do pecador. A lei não mudou o nosso estado. Aliás, o cumprimento de regras, leis, boas ações jamais superou o estado do pecado em que o homem se encontrava. Não importa quantas velhinhas você ajudou a atravessar a rua, isso não gera créditos para você diante de Deus. Não importa quantas boas ações, não importa quantos palavrões você deixou de falar, isso não gera créditos para você diante de Deus. É como se Paulo estivesse nos dizendo o seguinte: olha, eu não tenho capacidade para me descongelar sozinho. Eu preciso que alguém me descongele.
Eu preciso que algo me tire da posição imperfeita e me traga para a posição da perfeição. Porque eu sozinho não consigo. A lei não muda o nosso estado. Mas eu quero dizer para você que existe uma forma de mudar. Existe uma forma de mudar. Pela fé em Cristo Jesus, nós podemos nos tornar espirituais. Nós podemos sair do estado de pecadores para santos, de injustos para justos, de imperfeitos para perfeitos. Existe uma justiça que procede, que vem da fé, que é capaz de nos justificar. Em Cristo nós podemos sair de congelado para líquido, o estado perfeito. Por isso, Paulo diz, eu não quero a justiça própria, porque ela é insuficiente, porque ela não aperfeiçoa coisa alguma. Mas o que eu quero é a justiça que Deus revelou em Cristo, que não funciona pela minha luta contra a transgressão, pela minha luta contra o pecado, ou pela minha luta para fazer a vontade de Deus. Mas funciona pela obra de Cristo Jesus, funciona pela fé em Cristo Jesus. Jesus Cristo então veio para revelar a justiça de Deus, em meio a tantas tentativas humanas de se justificar, de tentar voltar ao estado aceitável, ao estado perfeito, de se aperfeiçoar e falhar. Jesus então se manifestou e trouxe para nós a justiça de Deus. Por isso o terceiro ponto dessa mensagem é justiça de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 21 a 28 diz o seguinte: mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter Ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde fica então o orgulho? Foi totalmente excluído. Por meio de que lei? A lei das obras? Não, pelo contrário, por meio da lei da fé. Concluímos, pois, que o ser humano é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Queridos, a justiça de Deus se manifestou devido à nossa incapacidade de nos justificar. A justiça própria não funciona, por isso Deus enviou seu Filho Jesus Cristo. E aquilo que os nossos braços não fizeram, o Senhor Jesus Cristo fez. Aquilo que as nossas tentativas de luta contra o pecado não alcançaram, Jesus Cristo nos entregou. A obra dele é perfeita. Aquilo que ele fez nos aperfeiçoa. Só ele. Só ele. No meio então da nossa incapacidade, Deus enviou um homem que foi capaz de viver a vida perfeita dentro da vontade de Deus. A justiça própria é insuficiente, não alcança, não pode. Me responda o seguinte: se eu fizer 3 dias de jejum e você não fizer nenhum, e nós chegarmos diante de Deus, quem é que desfruta das bênçãos de Deus?
Eu fiz 3 dias de jejum, você não fez nenhum, e nós fomos diante de Deus. Quem é que vai desfrutar das bênçãos de Deus? Os dois. Porque não depende da minha capacidade e das minhas obras, depende da capacidade da obra de Cristo Jesus. Aquilo que nós não podíamos fazer, Ele fez, Deus fez, enviando a Cristo Jesus. Não depende de mim, de você, mas dEle. Percebe, a vida religiosa é baseada no orgulho das nossas próprias obras. Mas a justiça na fé anula o orgulho. A justiça própria gera o orgulho, a comparação, a religiosidade, a competição. Alguns dizem, eu sou mais justo, eu sou mais santo, porque eu jejuei mais do que você. Alguns colocam a Bíblia debaixo do braço, nunca leram aquele negócio, mas ela está ali. Fecham a cara, andam, dizem até paz do Senhor. Mas aquela paz que ele tem, você não quer. E eles acham que porque guardam, fazem tais rituais, guardam tais datas, comem tais alimentos, eles merecem mais de Deus do que os outros que não fazem. Mas a justiça própria não acumula para nós créditos diante de Deus. A única obra que Deus conta e tem valor para Ele é a obra de Cristo Jesus. E mediante a fé em Cristo Jesus, nós podemos voltar, sair da posição de transgressores e voltarmos a uma posição de justiça. Deixarmos de ser pecadores para sermos chamados santos. Deixarmos de ser criaturas para sermos chamados filhos amados de Deus. Deixarmos de ser imperfeitos para sermos chamados perfeitos. Deixarmos de tentar viver a vontade de Deus para desfrutarmos da vontade de Deus, experimentarmos a vontade de Deus. Saímos da posição de carnais para espirituais, saímos da posição de terrenos para celestiais, de criaturas para filhos. Na justiça de Deus agora, aquele que era perdido é achado, aquele que caiu é levantado, aquele que foi ferido é consolado. Queridos, eu e você não podemos, mas Cristo Jesus pode vencer a morte. Cristo Jesus pode derrotar as trevas. Ele pode abrir os olhos dos cegos, Ele pode tocar o ouvido do surdo, tocar na boca do mudo, firmar o corpo do paralítico. Ele pode libertar o cativo, Ele pode satisfazer o necessitado, Ele pode transformar as nossas vidas, Ele pode nos tirar da posição de transgressores para justos. Jesus Cristo pode. Isso tudo pela fé. Pela fé. Romanos 3:26 diz assim: tendo em vista a manifestação da justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Esses dias eu ouvi um irmão, ele estava aqui fazendo um apelo, e eu fiquei pensando, nossa, que simples é isso. Que simples. A salvação e tudo o que havia de ser feito para que eu e você fôssemos salvos, Jesus já fez. E para podermos reconhecer e sermos salvos, a única coisa que é pedido é que creiamos que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Imagine comigo o seguinte: você quer comprar uma bala de R$1 e você tem uma nota de R$10 no seu bolso. O que te impede de comprar essa bala? Nada. É só pegar o seu dinheiro e comprar. Você quer comprar um carro de R$200 mil e você tem na sua conta lá paradinho R$500 mil. Aleluia! O que te impede de comprar o carro? Nada. A diferença, a distância entre você andar com esse carro novo ou não, é simplesmente levantar do sofá, ir até a loja e comprar o carro.
Agora, melhor do que isso, porque para ter a bala você precisa comprar, para ter o carro você precisa comprar. Melhor do que isso, a Bíblia diz que Jesus Cristo já pagou e deixou disponível a mim e a você a salvação, a justiça, e tudo que nos separa desse estado perfeito é uma decisão nossa de nos levantarmos e dizermos: eu creio em Cristo Jesus, e automaticamente somos colocados na posição perfeita, na posição de justiça, no estado aceitável diante de Deus, única e exclusivamente pela fé em Jesus. É por isso que somos chamados de evangélicos, porque nós pregamos o Evangelho é boas notícias. Não tem notícia melhor do que essa. A justiça de Deus tem nome, e o nome dessa justiça chama-se Jesus Cristo. Queridos, Jesus Cristo pode estabelecer justiça na vida de todo aquele que nele crê. Pela obra de Cristo Jesus nós voltamos ao estado perfeito, nós somos aceitos na presença de Deus, podemos ter comunhão com Ele, podemos desfrutar da vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. Por isso eu gostaria de pedir que você se colocasse em pé nesse momento. E antes de celebrarmos ao Senhor por essa boa notícia, cantarmos felizes e alegres, louvarmos a Ele por essa boa notícia, eu gostaria que você repetisse isso comigo, você dissesse assim: eu sou a justiça de Deus pela fé em Cristo Jesus. Eu sou a justiça de Deus pela fé em Cristo Jesus. Continuem abençoados.